para poder te acusar, te apontar o dedo, para poder falar para poder citar o seu nome em algo de errado. Então você tem que ter aquele preparo, porque se não tiver, você para, Kennedy. É verdade. Se não tiver um preparo, você para. É a estrutura que eu falei, você tem que ter raízes, né? Igual assim, Tem que criar eu sempre falo com as minhas ovelhinhas da internet. A gente tem o canal do YouTube, tem um pessoal lá que me acompanha sempre nas lives. Eu falo, antes de existir algo no natural, a qual você tem, que você enxerga, vai existir no espiritual. As guerras estão no espiritual. A promessa que Deus te fez, ela já existe no espiritual. No mundo espiritual. Ele existe, gente. Não tem como. O mundo espiritual, ele existe. E Satanás, ele já sabe. Com certeza. Ele já sabe o que Deus vai fazer na sua vida. Então, qual que é o foco dele agora? Te parar. Criar um falso cenário na sua frente, a qual você olhar e vai falar assim, eu não vou conseguir. Eu não vou dar conta. Isso não é pra mim. Deus me prometeu, Deus errou na promessa. Porque não é possível que Deus vai fazer na minha vida. Olha esse cenário. Totalmente improvável. Mas é o que Satanás criou na sua frente, está lançando a semente na sua mente para você parar. Porque ele já sabe que no mundo espiritual já existe o que Deus te prometeu. Ele vai fazer, não tem como, ele vai fazer. Vai. Então vai tentando te parar todas as vezes. Ele vai levantar alguém. Ele vai levantar uma atitude de alguém para tentar te parar. E muito agora, o início foi até tranquilo da minha trajetória. Agora o Senhor, ele entregou algo para mim muito mais, como se diz, mais pesado. Eu trabalho com libertação hoje. O pessoal da minha live, a maioria que estão ali são pessoas que saiu de um quadro depressivo, de ansiedade. O irmão mandou uma mensagem esses dias, veio do TikTok, uma rede que muita gente julga, porque fala que o crente não tem que ir para lá. Porque lá já é um monte de coisa errada e tudo mais. O povo tá realmente lá tem coisa errada, mas se você não ir até lá para tentar resgatar aquela alma, você vai deixar ela afundar todo dia. Não pode se corromper, né? Não Estando pode lá e se tem que ser luz, né? Exatamente. Entendeu? Então, assim, o que acontece? O irmão veio de lá e falou assim, olha, eu preciso muito de ajuda. Olha a história dele. Todas as vezes que eu vou dormir, dá exatamente 2h57 da manhã, aparece um cachorro no meu quarto. E esse cachorro, ele vai tentando me morder. E enquanto eu não derramo sangue pra ele no chão, pra ele lamber, ele não para de lutar contra mim. Misericórdia. Então, o que ele pesada. fazia? Ele mordia a carne dele. Eu fico toda arrepiada só de lembrar. Ele mordia a carne dele pra tentar derramar sangue no chão, pra aquele cachorro lamber. Pro cachorro ir embora. Então, tudo isso acontecia pela madrugada às 2h57 da manhã. E ele vivia essa guerra dentro do quarto dele. Ele me tirou foto dos medicamentos que ele comprou, veneno lá de rato, um monte de coisa, que ele tirava a vida dele aquele dia, porque ele não estava suportando mais. Aí eu comecei a fazer uma oração com ele, fiz um propósito de oração com ele. Nós ficamos 2 semanas. Aquele homem que há 2 semanas na época ia tirar a vida, ele virou um obreiro da casa de Deus. Glória a Deus. O pastor resgatou ele lá na cidade dele, colocou, começou a tratar e hoje ele é um obreiro. Então, assim, é uma guerra atrás de guerra. O Então, mundo espiritual é muito mais real do que parece, você né? acha que o diabo fica satisfeito com isso? Gente, não fica. Veio um pastor aqui que ele trabalha com essa área de libertação Sim. também. Ele falou a mesma coisa. É Mesma coisa, o mesma pastor Thales coisa. Fernando. O Thales Fernando. Ele Inclusive, falou mandar um isso. abraço Meu pra Deus. ele. Abraço, Thales Fernando. Deus abençoe Ele- sua vida. O pastor, bênção pura. Bênção pura. Ele trabalha nessa área de libertação também. Aí ele disse. É muito real, né? É muito real. É Muito real o mundo espiritual. A área espiritual parece fictício para muitas pessoas. Né? Fica E é disso. muito real. Quando né? você fala, né, fica algo... todo mundo fala disso, mas na hora que você entra realmente... Só quem vive Igual eu falo, essa não experiência. pega a guerra dos outros se você não estiver misericórdia. preparado para pegar. Estrutura para isso, né? Se não Meu tiver Deus. estrutura, Se não entra, tiver estrutura, não Não pega, tiver não. estrutura, joelho no chão, Não consagração, entra, não. não vai não, Não filho. entra, não. Porque Meu a Deus. gente falando assim, a pessoa escutando é fácil, né? Agora eu quero ver. Na hora que É ela começa a viver enfrentar a guerra espiritual mesmo, de verdade, aí sim você vê que o trem é verdade. Meu. Verdade, porque eu já passei por época na minha vida que eu cheguei a duvidar do ambiente espiritual. Mas quando começou a me pegar mesmo... Ai. Aí você vai, acredita Aí rapidinho. Aí a hora que você dobra o jogo, meu Deus, misericórdia, tem misericórdia de mim. Porque senão você não vence, não, filho. Olha, Meu Deus do Jesus. céu. Não. Tem, você pode descontrair um pouco. Tem um memezinho na internet aí, de um camarada fez um memezinho assim, falei, Senhor, estou pronto. Abre os meus olhos espirituais, você já viu? Na hora que ele abre, tem uma coisa ruim do lado da sua assombração. Ele só abre e cai desmaiado. Isso que ele estava preparado.
Eu Você não me fez peço, eu não lembrar. peço Abre os meus mesmo. olhos Você espirituais. me fez lembrar da mulher, acho que é um meme também, que ela começa a orar, aí de olho fechado na live. Aí o filho dela começa a fazer gracinha atrás Sim. dela. Ela começa a repreender. Ela começa a repreender. Eu falei, a conexão dela é forte. Mas assim, a gente ri porque... Mas na verdade é uma realidade, né? Você fala, quando você acha que tá... Abre os meus olhos espirituais para mim ver o que é. Porque, como eu falei, é muito real o mundo espiritual. Muito mais real que a gente imagina. Então, abre os meus olhos espirituais e você começa a ver. Gente, E Marcão, por querer não, né, Marcão? tem pessoas que ligam pra Não mim querer, assim. não. Eles falam comigo assim: eu não tô preparada. A senhora fala do mundo espiritual, mas eu tenho tanto medo. Mas é o que eu falo, né? Que existe as guerras espirituais, que eu vou começar a oração por ela. Assim, mas eu tô com tanto medo de começar e eu ver as coisas ruins. Olha Eu pra você sonhar, ter pesadelo com o diabo, que não sei o que tem. Falei, gente, Olha. meu Deus do céu. Mas a real é que existe muita gente aprisionada mesmo pelas coisas ruins. Do maligno, né? Tem. Existe muita pessoa aprisionada. E me fala mais um pouco aí, né, entrando no assunto, mas já que estamos falando sobre essa rede social que você usa nessa... Tipo assim, né? A gente conheceu a Samália, cantora, mas lá na rede social que a gente tá vendo lá, mas você tá mais lá nessa Nas parte de mensagens. ministração, Sim. libertação, oração, né? Umas campanhas. Como é que funciona isso lá? Na verdade, assim, começou, eu abri um TikTok. Eu não tinha, né? Eu abri. E aí lancei, eu não tinha ninguém no TikTok. Eu falei, vou abrir. Sim. Lancei um louvor. Foi muito bom. Deu engajamento. Só que ficou. Aí eu lancei uma mensagem motivacional. Subiu o seguidor, assim, não tinha nada. Foi um vídeo, jogou lá pra 10 mil seguidores. De uma vez. E eu falei, meu Deus, eu acho que realmente essa é a chamada. Aí pronto. Eu ia ministrar no outro dia numa igreja e o Senhor falava comigo assim, olha, posta um vídeo e coloca um link do seu WhatsApp. Eu falei, meu Deus, mas eu postar um link do meu WhatsApp, o povo vai chamar, o que eu vou arrumar? Fiz um vídeo, postei. Falei assim, olha, você que tá precisando de ajuda, de uma oração. Porque tem muita gente que posta vídeo, eu vou orar por você, posso orar por você? Mas não entra na oração pra você de verdade. Entra pra engajar, mas não entra pra orar por você de verdade. Deus falou, não, mas você vai fazer diferente. Você vai postar e você vai postar o link e você vai atender esse povo. Amém, vou fazer isso. Postei o vídeo. Naquela madrugada, meu irmão, pensa na guerra dentro do meu quarto espiritual. Que isso? Eu senti a cama tremenda, assim, mas tremendo. Deus. Eu falei, meu Deus, que isso? Quando eu abri meu WhatsApp, lotado de mensagem. Pessoas, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu vou tirar minha vida, eu não tô suportando. Eu tô depressiva, eu tô com ansiedade, eu perdi meu casamento. A maioria é a vida sentimental e financeira. É onde o diabo ele mais ataca. Ataca em cima. É onde abala o seu psicológico totalmente. Ele entra no seu sentimental, destruiu o seu sentimental, onde que ele vai atacar? Porque você não vai conseguir fazer nada. Financeiro. Ele ataca a família. Financeiro. E depois derruba. financeiro. Então a maioria, sentimental financeiro, lotado de mensagem. Lembra? Cama tremia assim. Lancei, todo mundo chamou, aí pronto. Eu falei, olha, a partir de agora eu não posso manter o meu celular. O vídeo que eu lancei de 10 mil, eu fui para 100 mil seguidores. Olha o tanto de gente que tava precisando de ajuda. Muitas mensagens, meu telefone travou, demorou para voltar. Falei, agora eu entendi o chamado, Jesus. Então eu me coloquei, peguei o celular, um celular só para isso, e o povo ali chamando, e eu atendendo. Abri meu canal do YouTube e tô ajudando esse povo até hoje. Faço lives todos os dias com ele. Quando não tem, ele sente muita falta. Live de oração. Hoje o Senhor já restituiu famílias. Tinha esposo a qual frequentava o candomblé. E quando a esposa ia pra live, xingava no mundo. Que isso? Hoje tá junto com ela na live. Glória a Deus. Aceitou Jesus. Tá na igreja, tá assistindo. Chamada, gente. Quem tem chamada, exerce, faz, vai pra frente. Tem medo, não. Porque senão Jesus pega e dá pra outro. É verdade. E as críticas quando você Muitas. iniciou o TikTok e o YouTube, que Muitas. você começou a fazer esse trabalho aí? Muitas. Até hoje, eu tô no YouTube porque eu não julgo essas pessoas porque tem muita coisa errada hoje aí.
Tem muita coisa errada aí, tem muita enganação, tem muita gente que faz isso pra crescer. Se você vê, por exemplo, eu tenho TikTok, hoje tem, acho que é 329 mil seguidores. Mal posto alguma coisa lá. As minhas lives eu deveria fazer lá, porque eu tenho o maior público. Seu público tá lá. Eu poderia fazer no Instagram, que eu tenho um público bom, mas eu tô fazendo no YouTube, que eu tenho 9 mil, não tem nem 10 mil ainda. Mas eu faço lá. Por quê? Porque são as pessoas que estão num propósito. Entendi. Pessoas que tá buscando, que quer realmente. Então quem tá lá no YouTube já tá no propósito. Tá comigo. Tá comigo, tá recebendo, Faz tá em oração. campanhas lá faço também. campanha. Que Mas faço sempre bacana, estão, né? né? Aquela pessoa que tá ali todo dia. Sim. todo dia. Espera, se você não faz, manda mensagem. Então, assim, até hoje vem pessoas comentam alguma coisa errada na hora da live, né? E eu falo com o pessoal, gente, não foca nisso. Porque essas pessoas se machucaram com alguém. Essas pessoas entrou numa pregação talvez assim igual a minha e foi ferida. Então elas estão generalizando hoje a minha com a dele, com aquela que ela foi ferida. Então tem o resultado tá aí. Eu tentando no chat aqui, tem uma pessoa que tá aqui, a Graziane Silva, falando que é uma das suas ovelhinhas aí, ó. É, as minhas ovelhinhas da internet. Eu encontrei a Sama no TikTok e foi por ela que, graças a Deus, eu saí de um calabouço. Sabe? Você veio do TikTok também. Aí. Tá aí, ó, te assistindo. Alô, críticos! Mas não tem jeito, a crítica sempre vai vir, né? Tudo que você for fazer pra Jesus, assim, alguém vai levantar. Gente, não tem como não. Principalmente se for parar sua chamada, vai levantar mesmo. Pois é. Muito. Então, a gente tem que aprender a lidar com as críticas, né? Hoje eu aprendi, né? Tem algum segredo ou não? É o tempo mesmo? Entra pro quarto, vai chorar com Jesus. Desabafa com Jesus. Desabafa com ele. E deixa ele justificar. Entra pro quarto, gente. Não vai pras redes sociais postar Chorar indireta, lá não, né? Chorar na Esses rede dias, social. o que aconteceu? Meu Jesus. Eles mandam no grupo aquelas figurinhas. Aí eles mandaram no grupo umas figurinhas lá e tava escrito alguma indireta.